aqui com mais um episódio do Empreenda Podcast e hoje eu trago uma pessoa mais que especial no mês alusivo da mulher, no março, né? Março, que é o mês da mulher, eu trago para vocês uma empreendedora raiz, que é empoderadora de mulheres, coach, trabalha direcionada com mulheres, minha amiga, minha sócia, enfim. Eu trago ela, a Cata Carvalho. Seja bem-vinda, Cata. Hoje a gente vai bater aqui um papo muito interessante falando para as mulheres de como elas podem empreender e fazer o universo acontecer, que a gente sabe que as mulheres estão dominando o mundo, né? Na realidade, o homem ser uma mulher não é nada. A mulher, ela consegue fazer muitas coisas e o homem, né? Eu não vou nem idolatrar aqui, porque eu já idolatro demais as mulheres, mas vou deixar a Cata falar. Se apresenta aí. Muito Seja bem-vinda, Cata. obrigada pela parte que me toca. Gratidão, meu amigo, pelo convite. Muito prazer estar aqui com você. Gostei da sua apresentação aí, realmente. Mês das Mulheres, né? Na verdade, todos os meses são nossos, né? Todos os Diga-se de dias, né? passagem. Todos os Todos dias. os dias. Porque você pontuou bem. Um homem não vive sem uma mulher, né? Não, para começo de conversa, para a gente nascer, precisa de uma mulher, né? Então, Precisa de uma mulher. Porém, teve uma pessoa que disse assim: ah, mas a mulher sozinha não faz um filho. Eu digo, mas precisou da mulher para gerar. é. Então, é sobre isso. E, como você colocou, eu trabalho com empreendedorismo feminino, empreendedora raiz. Comecei muito cedo, aprendi com quem? Minha primeira mentora foi a minha mãe. A minha inspiração, porque na época, né, que ela já empreendia, nem existia essa questão de empreendedorismo feminino. E minha mãe era minha inspiração. Eu olhava para ela e dizia, eu vou fazer igual a ela. E copiei a minha mãe, né, me inspirei. E hoje, tudo que eu faço, eu tenho minha mãe como minha inspiração. E ela fica muito feliz quando eu digo isso. E hoje, ativando os superpoderes das mulheres, aí você vai e diz, Cata, como foi que começou isso? No dia que eu precisei ativar o meu superpoder. No dia que eu entrei em depressão pós-parto, eu vi a necessidade de trabalhar inteligência emocional e mergulhei nesse mundo. Passei por um processo de coach, trabalhei o meu emocional que estava destruído, eu não sabia mais quem eu era quanto mulher. E aí eu precisei passar por esse processo, entender que é possível ativar, porque eu não era mais a mesma pessoa. Eu tive uma depressão e quem sabe o que é depressão, sabe o que ela é capaz de levar. Então eu passei por isso, superei, mas eu não superei sozinha. Eu precisei de ajuda, passei por um processo de coaching, trabalhei minha inteligência emocional. Depois eu entendi que eu poderia fazer isso com outras mulheres que também poderiam estar passando por aquilo que eu passei. Fiz a minha formação e hoje eu ajudo mulheres a superar o que um dia eu superei. É tão interessante a gente trazer isso para cá, trazer isso para discutir aqui, porque a gente viveu agora, né? Foi o Dia Internacional da Mulher, foi agora 8 de março, mas a gente viveu agora, né, durante esse mês, teve um caso que marcou muito de repercussão nacional, de um feminicídio, e a gente vem lutando contra isso, né? Contra toda essa, digamos assim, esse bloqueio social que existe contra as mulheres. E é muito interessante a gente lhe trazer, porque eu vou dizer a vocês uma coisa, uma mulher que realmente tem uma visão, que ajuda mulheres e que é empoderada, é Cata. Eu conheci de perto, conheci ela através de uma mentoria que a gente fazia parte, e hoje a gente é sócios, fizemos a Dubai Business Experience, né, que a Cata está até com a camisa, que foi a nossa imersão lá em Dubai, e foi muito interessante eu ter conhecido Cata, porque eu sei o quanto ela faz hoje de diferença do empreendedorismo para as mulheres, o quanto ela ajuda mulheres, o quanto ela empodera mulheres a todos os dias darem o seu melhor, a buscar os seus objetivos, porque a gente sabe que o que mais hoje trava as pessoas de buscarem o que elas precisam ou de serem o que elas querem é o ponto de medo, de elas, você às vezes sabe o quanto você é bom, mas você não sabe interpretar isso, passar para as pessoas de uma forma geral. Então, eu fiquei muito feliz quando ela disse, eu posso gravar, fazer esse episódio com você e trazer ela aqui, mas eu queria que ela falasse sobre o método dela. Ela criou um método para as empresárias, para as mulheres, que é a Empresária 10X, onde ela, né, ajuda mulheres a alavancarem até 10 vezes mais os seus resultados, empoderar ela 10 vezes mais, e eu queria que ela falasse desse método Empresária 10X, falasse para as pessoas, explicasse como é que ela criou isso, né? Sim, eu criei um método devido à necessidade minha. Quando eu entrei no digital, né, eu vi o que era que eu precisava, o que é que eu precisava trabalhar, inteligência emocional, negócios, marketing, o que é que eu fiz? Eu fiz um compilado e criei o meu método, Empresária 10X, porque eu entendi que aquele passo a passo ia levar as mulheres a terem 10 vezes mais resultado. Por quê? Porque eu ia trabalhar pilares, e um dos pilares mais importantes do meu método é a inteligência emocional.
Porque sem inteligência emocional, a gente não consegue nada, porque nós temos uma vida sistêmica, nós somos sistêmicos. Então, se o pilar da inteligência emocional não estiver bem, ela não consegue ir bem nos seus negócios. Por quê? Ela não está bem emocionalmente, ela vai estar um pezinho na depressão, no burnout. Então, assim, é um dos pilares que eu trabalho muito forte. Como você colocou, muitas mulheres não acreditam no seu potencial. Tem muita crença de capacidade. Ela não acha capaz, acha que nunca está pronta. Mas a gente tem que aproveitar e fazer sem estar pronto mesmo, com o que você tem, com as ferramentas que você tem. Então, com base nisso, eu criei meu método, para que ela entenda que ela pode ir além, não importa onde ela está. O que importa é onde ela quer chegar, desde que ela acredite que ela tem um método e que ela tem um mentor, que ajude a sair do ponto A para o ponto B. Por isso, eu criei meu método, Empresária DX, e tem dado muito certo. Olha, eu costumo muito dizer que o que me fez alcançar altos resultados foi mudar minha mentalidade. A partir do momento que eu entrei na primeira mentoria, hoje eu participo de 6 mentorias, eu sou mentor, dou mentoria também, mas não existe aquele que não aprende, não pode ensinar. Você tem que ter alguém que lhe guie também. Isso é muito importante. Então, quando eu entrei na primeira mentoria, eu mudei a virada de chave, porque eu disse, cara, eu sei tanta coisa, eu posso ajudar pessoas com tantas coisas que eu não sei o que é que às vezes a gente se acha incapaz. Eu mesmo tive essa síndrome quando eu fui ser mentor. Digo, será que eu posso ajudar alguém? Claro que eu posso. Eu tenho conhecimento para isso. Eu tenho bagagem. Eu empreendo há muitos anos. Eu aprendi com a dor do meu empreendimento a criar métodos que funcionam para o meu negócio que vai funcionar para outras pessoas. E eu acredito que é isso que é o Empresário 10X. Você testou todas essas ferramentas, você estudou todas essas ferramentas para poder conseguir hoje passar para as mulheres. Você sofreu essa dor e vai ajudar mulheres não sofrerem essa dor, né? Isso mesmo, eu vou diminuir o tempo, né, o processo. Ela vai passar por um processo que é necessário, mas ela vai sentir menos dor do que eu senti. Por quê? Para eu criar esse método, eu precisei passar por várias situações, por vários mentores. Investi muito mais do que elas investem hoje, porque eu fiz um compilado, entrego tudo, bem resumido, e ela vai ter o resultado em menos tempo do que eu tive. Então, assim, é uma menina dos meus olhos, empresária 10X, quando eu vejo as mulheres com a prova social, elas dizendo, Cátia, eu consegui, eu não tinha meu espaço, com a sua mentoria hoje eu tenho meu espaço, eu acreditei que eu podia, eu não acreditava em mim. Então, assim, quando eu vejo essas vidas, essas mulheres impactadas, essas mulheres sendo donas, sendo protagonistas da sua vida, isso não tem preço, né? Então, assim, elas se sentem capazes, né? Elas são capazes, e até mesmo a minha luta é muito forte, né? Nessa questão de você pontuou aí o feminicídio, né? A gente vê muita violência contra a mulher. Ela se sente, ela fica muito dependente emocional, dependente financeira. E quando ela pode ser dona, pode ser protagonista, então ela não precisa estar passando por determinadas situações que hoje a gente vê. Então, a minha luta é muito forte, a bandeira que eu levanto é empreendedorismo feminino. A mulher pode ser o que ela quiser, tá certo? Ela pode ser o que ela quiser, ela pode estar onde ela quiser, só depende dela acreditar e trabalhar essas crenças limitantes. É verdade, eu costumo muito dizer isso com algumas mulheres que vêm para a nossa mentoria, né? E sempre até eu indico o Cato, eu disse, ó, tem uma mentora que vai te ajudar, tem um olhar diferente do meu. Apesar de entender o processo de empreendedorismo, eu não estou no local de fala de uma mulher, eu não vivo o que ela vive. Então, eu acho que mulheres precisam de empreendedoras mulheres porque sofrem a mesma dor. Né? Claro que um mentor, um homem, não estou dizendo, você não consegue mentorar uma mulher, não, pelo contrário, sim, também, mas eu acho que uma mentora mulher, ela direciona dentro da visão de mulher, né? E isso é muito importante, eu costumo muito dizer, e assim, dentro do processo de mentoria, eu sei o quanto é importante a mentoria, enquanto eu abro seus olhos. Eu tinha síndrome do impostor, eu sabia muito, eu ensinava muitas pessoas as coisas gratuitamente, mas quando foi na hora de montar o meu processo de mentoria, eu dizia assim, eu posso? Será que eu não vou estar falando asneira? Será se... Não, eu posso, eu sei. Às vezes coisa muito simples. Olha, tem uma coisa que eu tinha numa empresa de um amigo meu que todos os dias eu vou lá, eu falo com ele todos os dias e passo lá todo, é perto do meu escritório, e eu passo lá todo dia e eu vejo um dia, todos os dias as meninas do atendimento dele usando as mensagens de WhatsApp que eu ajudei a programar. E eu disse, tá vendo aí, cara, como isso há muitos anos atrás. Eu disse, e é usado até hoje. Eu disse, tá vendo aí como eu criei um processo nesta empresa do meu amigo que não existia, que é um processo usado até hoje, entendeu? Então foi uma coisa bem simples, mas que eu consegui transformar a visão
do negócio dele, eu consegui transformar como o negócio dele executava. E isso, depois eu fui escalando, trabalhando, nos últimos anos eu estudei, Cata sabe disso, ela também, a gente estudou junto em muitos programas, a gente estudou muito para construir isso, para trazer o melhor, extrair o melhor da gente para as pessoas, porque no meio desse processo tem muitas dores que a gente sofreu e as dores a gente não precisa passar, a gente precisa passar os resultados, o caminho certo. Então, assim, hoje que você pega mulheres aí de todo o Brasil, né, do mundo, né, na realidade você tem mentorados aí em todo mundo, né? Tenho, sim. Hoje, graças a Deus, Cata tem um destaque nacional e está alavancando aí o Empresário 10X. Tem outro projeto que a gente tem junto também, mas eu queria que Cata dissesse hoje como é para ela a satisfação de ter o Empresário 10X, dessas provas sociais quando chega. O que é que você sente nesse processo? Nossa, eu chamo as minhas meninas, né? Como minhas filhas. Por quê? Porque eu ajudo, eu pego na mão dela, e quando ela diz, Cata, eu estou faturando X, não tem preço. Não tem preço. Não é só. É claro que a gente trabalha, né? Precisa faturar, mas assim, não tem preço quando elas vêm e entregam. Não é sobre dinheiro, é sobre transformação. Porque uma vida transformada, e a partir do momento que ela tem aquela vida transformada, que ela traz a prova social, que ela consegue ser provedora do lar, ela não impacta. Eu não estou impactando só a vida dela, mas como a vida de todas as outras que estão ali em volta dela, da família. E outras mulheres olham para ela e também se inspiram. Ela vai ser inspiração, porque ela diz, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. E eu, Jonathan, você conhece a minha história, eu moro numa cidade muito pequena. Quando eu vou para algum lugar, eu digo que é uma romaria. Para eu sair de lá, o aeroporto mais próximo, eu tenho que rodar, são 2 horas de viagem. Então, assim, é tudo muito distante, é tudo muito desafiador. Mesmo assim, a gente teve aquele desafio ano passado, organizar um evento internacional, que muita gente dizia, vocês são doidos, e nós somos. A gente fez e foi um sucesso. E é como eu digo, não importa, eu saí de lá, de verdejante, e a gente foi para onde? Para Dubai. E uma coisa interessante de Dubai, que eu vou dizer para vocês. Até eu não acreditava na doidice que a gente tava fazendo, mas nunca eu disse isso a Cata, que eu não acreditava. Ela até disse, várias vezes ela me disse isso, ela sabe, ela disse, você foi a pessoa que acreditou em mim. E na minha ideia, porque Dubai não era uma ideia minha, era uma ideia de Cata. Ela chegou, compartilhou comigo, eu disse, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. E por incrível que pareça, quando eu tava lá, eu dizia, bicho, que loucura. A gente saiu lá Do do oco do Nordeste. mundo. Fomos os primeiros. Isso. O oco do mundo, do Nordeste, né? Foi. Eu e Cata. E de Cata bem do oco mesmo. E estamos aqui. A minha ficha só caiu quando eu tava, apesar de ter saído, tantas horas de voo internacional, ter chegado lá. Mas a minha ficha caiu de verdade quando nós estávamos fazendo o passeio de lancha no mar do Golfo Pérsico. Travou, não sai. Mas eu disse, caralho, eu tô aqui do outro lado do mundo, passeando de lancha. Isso não tá entendendo? Eu digo, Tomando café com ouro. tomando café com ouro. Eu digo, olha, hoje eu sou muito grato a Deus. A Deus por todas as coisas, porque as pessoas todos os dias murmuram. Realmente a gente tem fase muito difícil, gente. Empreender é muito difícil. Todo dia você vai acordar com um problema diferente. Você não sabe se é a porta que vai travar, se é a internet que vai cair, se é o carro que vai dar prego. Você não sabe, se é o pneu que vai furar, você não sabe. Mas todos os dias nós temos uma batalha diferente para travar. Dentro dos nossos negócios, dentro da nossa vida, o que seja. É uma batalha, todos os dias é uma batalha diferente. Mas a gente precisa ter visão, a gente precisa ter determinação, a gente precisa ter direcionamento, a gente precisa ser forte. Eu costumo muito dizer isso. A gente, no projeto de Dubai, antes de sair do Brasil, a gente teve um baque que eu não vou trazer aqui, mas a gente teve um baque muito grande no aeroporto, uma barreira imensa que poderia ter impedido da gente fazer aquele projeto naquele momento. Mas a gente lutou contra aquilo, a gente foi forte, isso de madrugada, e a gente ali com todas as nossas energias, gastando. Então, assim, eu vou ser sincero a você, eu sou fã de Cata, né? A gente se juntou nesse projeto, em tantos outros projetos, como a gente fez o Jantar Empresarial, a primeira edição a gente botou 70 empresários. O primeiro em Recife. Foi o primeiro, entendeu? A gente botou 70 empresários em um jantar, pagando um ticket alto. Então, eu acho que a gente é guerreiro. Vamos fazer agora a segunda edição, E numa se Deus cidade quiser. que nem era nossa. Nem era nossa, né? Mas abriu as portas. A gente tem credibilidade hoje no mercado para isso, né? Acredito não, tenho certeza eu. A gente vai fazer a segunda edição aí que vai ser um sucesso. Então, assim, hoje eu digo muito a Cata. A Cata às vezes chega com um projeto para mim e diz, eu não estou conseguindo. Eu digo, calma, é só sua mente e você sabe que é sua mente, porque você é capaz. Então, quando eu trago a Cata aqui e digo para as mulheres, você é capaz de fazer qualquer coisa, é porque você realmente é capaz de fazer qualquer coisa.
entendeu? E Cata é a prova social disso. E olha que Cata está inserida. Cata é daqueles improváveis de dar certo. Porque Cata está inserida numa cidade de 5 mil habitantes, que fica... Quando você perguntar quem é do Pernambuco, onde fica verdejante... Do Pernambuco, não. É do Pernambuco. Onde fica verdejante, o povo não conhece. Ela está inserida lá onde Judas perdeu as botas. Mas a força de vontade dela e a internet deixou ela quebrar todas essas barreiras e fazer acontecer. Principalmente a internet, né? A força de vontade, a coragem e determinação. Muita gente dizia, tu não vai conseguir, tu é doida. Quando surgiu a ideia, a primeira vez que eu fui em Dubai, que eu cheguei lá e olhei assim, eu disse, o ano que vem eu venho para cá, mas eu venho com o meu grupo. Eu vou organizar um evento aqui. Não sei como, mas eu vou fazer. Deus vai me dar a condição e eu vou fazer, porque, primeiramente, tudo Deus em primeiro lugar. Eu apresento tudo que eu vou fazer a Deus, tudo para a honra e glória dele, e ele fez com que cruzasse no meu caminho Jonathan, trouxe minha ideia para ele, levei essa ideia para algumas amigas, minhas amigas, não acreditaram, e Jonathan, que estava me conhecendo há pouco tempo, disse, Cata, eu estou com você, vamos embora. Fizemos acontecer, e nosso evento foi lindo, e expandiu a mente total. E eu disse, poxa, eu cheguei até aqui, a gente fez um evento internacional, organizou tudo sem sair do Brasil, como é que a gente não vai fazer aqui, no nosso território, na nossa região? Então, assim, o limite, de fato, está na nossa mente. O limite é a nossa mente, isso é total. Quando o Cata disse assim pra mim, Jonathan, vamos fazer, e na mesma hora minha resposta foi, vamos, vai dar certo. Foi. Só que aquilo foi pra tirar ela de perto de mim, tipo assim, pra dizer, deixa essa doida, vou alimentar ela aqui e vou fugir. Mordeu a língua. Só que isso é pior do que chiclete. Ela colou no meu sapato e ela ficou, vamos. E tudo que ela dizia, vamos, eu dizia, vamos. Eu digo, isso não vai dar certo, não. E ela, com todo o gás. A parte do baile ter dado certo foi 30% minha, 70% foi Cata. Eu digo isso a todo mundo, 70% foi ela. Mas eu vou dizer assim, que garra está lá, furar vários bloqueios, e como você disse, quando a gente está no início, eu quero até que você fale isso aqui para as pessoas, mas quando a gente está no início, a gente é tido como louco. Eu levei muito o nome de louco, de doido, de abestalhado, de vários xingamentos, de que não ia para nenhum canto, que não ia dar certo, que isso era coisa da minha mente, da minha cabeça, e hoje estou aí com o meu negócio, com vários negócios na realidade. Eu queria que para você, como foi enfrentar essa barreira lá no início, das pessoas falando isso? Veja só, eu olhava assim para quem estava falando, né? Doía quando eu escutava aquilo, mas eu olhava para quem estava falando e dizia, poxa, nem chegou onde eu quero, por que eu vou ouvir? Então, assim, essa pessoa não é parâmetro para mim, mas incomoda. Incomoda quando disser, Cata, tu pensa que ir para Dubai é igual para a terra do Padre Cícero? Para Juazeiro do Norte? Aí eu disse, para mim porque assim, o Dubai daquela pessoa pode ser Juazeiro do Norte. O meu Dubai é outro. Então, depende do mapa de mundo daquela pessoa. Então, para mim, é a mesma coisa. Ir para o Romarinho, Juazeiro do Norte e ir para Dubai. Depende do mapa de mundo. Mas eu ouvi muito isso. Ouvi muita crítica. Por que eu pontuo Dubai? Porque Dubai é alguma coisa que você coloca que é impossível, né? Pronto, vamos para o outro lado do mundo fazer evento lá. São 2 malucos. A gente fez e não deu certo. O jantar em Recife. Chamei umas amigas. Não acreditar. Jonathan, bora na hora. A gente só não colocou mais gente na sala porque não cabia. Mas era o pessoal fazendo Pix. Eu quero isso. Meu Deus, o pessoal A gente tem que devolver Pix. Tem que devolver. Não tem como. E o pessoal lá do restaurante, no Coco Bambu, não tem mais como botar ninguém, não. Não tem como... Enfim, então, não éramos de Recife. E quem até hoje, assim, chamava e ir comigo, Jonathan, vamos embora? Na hora. E nosso evento foi... incrível. Olha, em vez de dizer isso, Cata é uma pessoa que é muito... Eu já vi várias mulheres homenagearem Cata, idolatrarem, mentoradas dela. Eu já escutei isso, porque o quanto ela licença da palavra, foda, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que mais me impressionou dentro desse processo, e não é porque Cata é mentora do negócio que ela não passa por perrengue, não. A gente tava fazendo um evento, eu nem combinei isso com ela, mas eu vou dizer aqui que eu digo mesmo, ela sabe que eu digo. A gente tava fazendo um evento um dia, e ela chegou para mim e disse, olha... Eu não lembro qual era o evento. Você chegou para mim e disse, olha, eu não estou aguentando, as pessoas estão me julgando muito por isso. Pessoas do meu ciclo estão me julgando. E ela mandou uma mensagem para mim, ela disse, olha, eu estou sufocada. Eu não sei se você lembra, eu estou sufocada. Eu quero desistir. Eu disse, você não vai desistir, apesar dela saber parte do processo. Às vezes, a nossa mente é uma caixinha de surpresa. É como eu digo, a gente é mentor, mas a gente precisa de mentores também para seguir o nosso TET. E eu disse, olha, você é grande, você sabe o seu tamanho, não se importa com isso. Isso é uma dor.
eu sei que essa dor vai passar e não se preocupe com isso. Foi assim, eu acho que você Desse lembra jeito. desse Lembro episódio. exatamente, eu lembro o que foi. Pronto, você lembra desse Lembro episódio? Eu não vou que trazer aqui o foi. episódio, mas vou para você ver. Às vezes a gente se pega, isso acontece comigo também, isso acontece comigo. Várias vezes eu sei da minha capacidade, isso eu tô dizendo, não é pra, eu tô dizendo para você abrir o olho, que você que tá aí do outro lado, você pode ser grande, você pode estar limitando, você pode estar parado em algum canto, querendo sair para o canto que você quer, e infelizmente a sua mente está lhe limitando. Muita gente acha, Jonathan, que a gente é perfeito. A gente não é, não. A gente erra. A gente erra e acerta e aprende com os erros. Os erros são as nossas escolas. Sem errar, a gente não vai aprender nunca. Eu tenho amigos de verdade que eu abro meu coração, né? Também não vou dizer o nome aqui, que essa pessoa também está aqui com a gente. E tenho você, que também é meu mentor. Você não sabe disso, mas você é meu mentor. Quando eu estou passando por algum desafio, aí, Jonathan, está acontecendo isso e isso. Aí você faz o quê? Me levanta, porque eu também preciso de alguém para me levantar. Eu sou bombardeada todos os dias. Vem crítica, vem elogio, mas também vem crítica. E está tudo certo. Pronto, Ninguém agrada todo mundo. eu vou dizer que é uma situação que as pessoas julgam muito a gente. As pessoas julgam muito. Isso acontece comigo e com você. Acontece comigo. Eu escuto muito. Não sei se você escuta, mas eu escuto muito. As pessoas dizem assim, como assim você é amigo dela por ser um homem e uma mulher? Verdade. Entendeu? Então, tipo assim, não existe isso. Homem e mulheres são amigos, sim. Homem e mulheres têm projetos juntos, são sócios. Não é porque eu sou amigo de Cata que eu tenho que ter um relacionamento com Cata. De forma Pelo alguma. contrário, Cata é casada, tem a família dela, eu sou casado, eu tenho minha família, tenho minha esposa, Cata tem o marido dela. Mas as pessoas só podem enxergar um homem e uma mulher se estiverem juntos. Verdade. A sociedade, ela tá cada vez mais julgando. Ela não sabe apoiar. Ela tem que criar uma crítica para criticar. Então ela não pode dizer, vixe, esses dois, olha só, se juntaram, estão juntos. E não, eles vão dizer assim, não, isso está tendo um caso. É desse jeito. Inclusive, né, a gente está com um novo projeto, não tinha combinado com você de falar, mas eu vou. E nós estamos organizando para levar aqui a nossa família. Né? Eu quero levar meu marido, minha filha, você quer levar a sua esposa. Sim, e o seu filho. Sim. Então, assim, a gente está criando esse projeto para que alguns pais, né, algumas mulheres levem seus esposos e seus filhos, para a gente ter um momento também de conexão. Porque a gente viaja a trabalho e vai ter trabalho e conexão com a família. Um dos nossos bens mais preciosos é a nossa família. Eu costumo dizer que o meu bem mais precioso é a minha família. Meu filho e minha esposa são bem mais preciosos que eu tenho. E assim, por muitas vezes a gente sai de casa e deixa eles, não é porque a gente quer, a gente sai de casa em busca melhor algo para todos. Quando eu digo todos, é a nossa família, aquelas pessoas, pensando naquelas pessoas. E por muitas vezes as pessoas dizem, muita gente chega para mim e diz, você foi para Dubai e não levou sua mulher? Eu fui para Dubai a negócios. Não era um momento. Não era um momento. Às vezes atrapalha. Não, como é que eu vou sair com uma criança pequena daqui para Dubai? Primeiro que o fuso horário me enlouquecei lá, né? Eu enlouquecia. Olha, gente, eu passei 7 dias em Dubai. 7 dias eu dormi 20 horas. Eu calculei quanto eu dormi. Em 7 dias. Tu dormiu ainda 20 horas? 20 horas, você dormiu menos. Você acordava dormir, menos que eu, assim. Sempre você já tava mandando mensagem pra mim. Às vezes eu descia atrasado lá no hotel. A gente não consegue dormir por conta do fuso horário. Você troca o dia pela noite. Aí é bem, bem tenso. Imagina levar as crianças. E assim, aquele momento às vezes atrapalha. Porque, pelo menos eu, quando eu tô com minha família, eu tenho o maior cuidado de zelo. A gente tem com a nossa família. E naquele momento você não pode dar aquela atenção. Por isso que a gente está criando um programa diferenciado para que o empreendedor possa. Porque a maioria dos empreendedores, quando eles vão para eventos, eles não vão para estudar. Eles vão para estudar, óbvio, para captar conhecimento, mas o intuito dele é sair de dentro da operação dele para relaxar um pouco, para esquecer um pouco aquela operação. Então, quando você faz isso, junta o útil ao agradável, você e sua família, é perfeito. Então a gente está estudando, né, um programa diferente, fazendo incrível. A gente está trabalhando nisso para conseguir incluir as famílias nesse momento. Mas tudo não é tudo na nossa vida que a gente vai poder ter nossa família naquele momento. Não tem como. Às vezes a gente precisa abrir mão. Pronto, eu vou passar agora. Esses dias eu estou vários dias fora de casa. Dói muito. É o conforto de casa. Todos os dias eu durmo do lado da minha mulher, do lado do meu filho. São pessoas que, para mim, eu sinto que eu estou guardando eles. Quando eu estou longe, eu sinto como se aquele castelo de proteção fosse desmontado. Apesar de pagar segurança para minha casa, fazer isso e aquilo, mas eu não sinto que eu estou ali. Eu me sinto incompleto, inseguro, né? Então, é muito interessante isso. Mas, Cata, como uma mentora de mulheres, eu queria que ela trouxesse aqui para as mulheres uma mensagem de empoderamento, o que é que essas mulheres podem fazer, as mulheres que estão passando por momentos difíceis, ou qual é o caminho que elas podem tomar para sair dessa situação que elas estão nesse momento.
Jonathan, para elas estão passando por desafios, sozinhas elas não vão conseguir superar, elas vão precisar de ajuda, assim como um dia eu precisei, como eu preciso até hoje, porque eu também tenho desafios. E onde aquilo que eu não sei, aquilo é o resultado que eu não tenho, é pelo que eu ainda não sei, né? Quando eu souber, eu vou mudar de fase. Então, eu digo para essas mulheres que estão me vendo agora, que, primeira coisa, acreditem nelas e procurem um mentor, procure ajuda, procure um conselheiro, que ajude, que oriente, que traga um passo a passo, que ensine, né? Ela sair de onde ela está, para que ela entenda que pode chegar em qualquer lugar. Então, essa é uma mensagem forte. Acredite em você, acredite que você pode ir além. Não coloque teto nos seus sonhos. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Não tenha sonhos medíocres. Sonhe grande, está tudo certo. Não interessa o que vão pensar de você, não importa. O que importa é o que você quer, o que Deus preparou para você e o que está no seu coração. Tá vendo aí como uma mulher boa, ela nas palavras é a rocha. A rocha até você extrair o melhor de você. Então, Cata, eu sei o quanto você é boa, eu sei o quanto você tem impactado a vida de mulheres por aí. O seu propósito é levar, eu tenho certeza que o seu propósito é esse, é levar, ajudar mulheres a levar elas para outro nível. E eu vejo isso e acompanho de perto. Queria agradecer você ter vindo aqui, trazer esse momento, dar esse papo com a gente, trazer para essas mulheres aí que estão nos assistindo por hoje, através dessa tela, de que elas podem mais. Vou deixar aqui abaixo na descrição o Instagram de Cata, o meu Instagram. Fiquem à vontade para mandar mensagem, para seguir essa grande empreendedora que tem destacado aí. Saiu de lá de Verdejante, um cantinho bem pequenininho, no sertão do Pernambuco, e hoje está se destacando para o mundo de verdade, já chegou lá fora. Breve está vindo projetos aí que nós vamos trabalhar junto também, como Portugal, outros países. Isso. A gente vai buscar cada vez mais esses espaços, porque a gente sabe que a gente consegue, a gente já fez e faz quantas vezes for necessário. Então, eu queria agradecer a sua participação, queria que você deixasse uma mensagem final para essas mulheres, empoderasse elas. Eu trouxe Cata aqui pensando no Dia Internacional da Mulher, que a gente não conseguiu lançar o episódio do Dia Internacional, porque Cata tá lá em Verdejante, eu tô lá, então são dois extremos, mas a gente conseguiu se conectar hoje, se reunir hoje e trazer essa mensagem aí. Eu quero que você diga o que é que essas mulheres, onde elas podem chegar a tirar essa crença limitante delas. Elas podem chegar onde elas quiserem, né? Elas precisam apenas entender que toda mulher é poderosa, toda mulher tem um superpoder. Ela só precisa ativar. A gente é capaz de inúmeras coisas, só que muitas vezes coloca limite. Então, quero que você, mulher, acredite que você pode ir além, que o limite está só na sua cabeça. E que você é incrível, que você é abençoada por Deus, que você é filha amada de Deus e que você tem muitas bênçãos na sua vida. Amém, amém. Primeiro Deus, né? Depois o resto vem tudo. Deus acima de tudo. Então eu queria agradecer a presença de Cata. Muito obrigado, Cata, por ter vindo aqui, por a gente bater esse papo. Breve a gente vai bater outros papos. Acompanha aí no Instagram, a gente sempre tá fazendo as coisas juntos. Sim. Né? Sempre a gente tá encabeçando projetos aí diferenciados, posicionando, melhorando empresas e empreendedores. Queria agradecer você que assistiu até aqui. Abaixo na descrição eu vou deixar o Instagram de Cata, o meu Instagram. Pode mandar por lá pergunta, segue Cata, manda uma mensagem. Se quer falar comigo, fica à vontade. Tá aí quem responde, viu? Eu sou meio indireto, mas tá aí quem responde. Quer falar comigo, fica à vontade. Jonathan, muito obrigada por esse momento, por essa parceria, né, por nossa amizade acima de tudo. E até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser.